Aleluia! Louvado seja Deus! Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, da angústia, me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aleluia! Reflexão da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, que tem por título Exortação ao Arrependimento. Está escrito: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, o profeta, dizendo: o Senhor se irou contra vossos pais. Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos exércitos: voltai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem os primeiros profetas clamaram, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, vossos caminhos malignos deixai agora, assim como vossas atitudes má. No entanto, a mim não prestaram atenção, diz o Senhor. Onde estão vossos pais? E os profetas viverão para sempre? Mas minhas palavras e meus mandamentos que eu ordenei a meus servos os profetas não chegaram até vossos pais? E eles mudaram e disseram, segundo seus propósitos, o Senhor agiu conosco por causa de nossos caminhos e segundo nossas atitudes. Ele fez conosco. A primeira visão ao profeta Zacarias, no dia 24 do 11º mês, que é o mês de Sebate, no ano 2º de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, o profeta, dizendo: durante a noite eu contemplei, e eis que sobre um cavalo vermelho estava um homem, e ele permaneceu entre as murtas que haviam num vale profundo. Por detrás dele se encontravam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então eu disse: quem são estes, meu Senhor? E o anjo que falava comigo me respondeu: eu te farei ver quem são estes. E respondeu o homem que permanecia entre as 3 murteiras e disse: estes são aqueles a quem o Senhor tem enviado para caminhar ao redor da terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que permanecia entre as 3 murtas e disse: nós já percorremos em volta da terra, e eis que em tranquilidade e repouso toda a terra se encontra. Aleluia! Então o anjo do Senhor respondeu e disse: o Senhor dos exércitos, até quando de Jerusalém não terás piedade, e das cidades de Judá, o qual te indignaste já faz 70 anos? E respondeu o anjo do Senhor que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E disse para mim o anjo que falava comigo: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, por Jerusalém eu tenho zelado, e por Sião tenho tido grande zelo. Contra as nações estou em grande indignação, porque vivem tranquilos
Um pouco indignado eu estava contra eles, mas eles aumentaram sua iniquidade. Aleluia! Portanto, assim diz o Senhor, para Jerusalém eu me volto em compaixão, minha casa será nela construída, diz o Senhor dos Exércitos, e a linha sobre Jerusalém será estendida. Clama novamente dizendo, novamente diz o Senhor dos Exércitos, sobre minhas cidades farei transbordar minha bondade. Aleluia! E Sião novamente será consolada pelo Senhor, e Jerusalém novamente será escolhida. Aleluia! Livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, exortação ao arrependimento. Deus envia o seu servo Zacarias para falar ao povo acerca do arrependimento de seus pecados, pecados que seus pais cometeram contra seu Deus. Os filhos estavam fazendo a mesma coisa. Veja o que o Senhor Deus disse através do profeta Zacarias. Portanto, assim diz-lhe o Senhor dos Exércitos: voltai para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem os primeiros profetas clamaram, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, vossos caminhos malignos deixai agora, assim como vossas atitudes, mas, no entanto, a mim não prestaram atenção, diz o Senhor. Aleluia! Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele fica irado quando o seu povo desobedece a sua palavra e começa a pecar. Aqui os filhos estavam imitando os seus pais. Os pais pecaram e os filhos começaram a fazer a mesma coisa. E Deus chama a sua atenção através do seu servo, o profeta Zacarias. Amém? Deixe o seu like, aperte o sininho das notificações, se inscreva no meu canal. Amém?